vou fazer alguns destaques. A primeira questão é tomar um cuidado, talvez, com a questão do que a gente chamaria de um perfil do adolescente que comete ato infracional. Né? As pesquisas existem, mas existem em torno de adolescentes que foram, enfim, identificados e alcançados pelo sistema socioeducativo. Então, quando a gente fala de uma política voltada para criança e adolescente, a gente também tem que ficar atento quem é essa população que nós estamos identificando como as pessoas que têm maior comprometimento de renda, maior comprometimento de educação, porque são pesquisas que são feitas com aqueles que acessam o sistema. E eu estou lembrando de uma oportunidade em que, dentre tantas que eu assisti, oitivas, né, de adolescentes, audiências com adolescentes, em que havia uma situação de um adolescente numa briga, tinha dado um tiro numa quadra, enfim. Ele morava, né, afastado, mora numa região administrativa do Distrito Federal. Ele foi levado para a justiça e um outro adolescente, morador de uma região nobre aqui do Distrito Federal, havia atacado alguém com um canivete butterfly, aquele que tem 10 mil possibilidades de matar o outro. E as duas pessoas estavam na justiça e a tipificação equivalente penal ao ato infracional do rapaz que mora na região administrativa que não é área nobre do DF foi tentativa de homicídio. E deste outro rapaz que perfurou o outro perdeu a vista, estava quase em situação de risco de vida, foi tratado como lesão corporal. Obviamente que eu não estou dizendo que existe um crime melhor, um crime pior. Eu estou dizendo que nós estamos lidando com um contexto de representações que circulam no momento do julgamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o binômio criminalidade e renda, criminalidade e pobreza, porque nós hoje temos dados, mas daqueles que chegam no sistema socioeducativo. Então, eu sempre me preocupo muito com as pesquisas de perfil. Com relação à questão de um endurecimento da pena ou de um aumento, acho que nós continuaremos, assim, me perdoe só colocando um pouco da política que nós temos defendido no CFP, nós vamos continuar com uma lógica punitiva e que não vai gerar eficácia na promoção da não violência, né? O endurecimento tanto para adultos que, de alguma forma, assediam esses adolescentes, como aumentar o tempo desse adolescente ou a permanência do delito. Nós continuamos indo numa mesma lógica punitiva, numa expectativa de que o que as pessoas precisam é de tempo de punição. E não é essa a questão. Inclusive, nós do Conselho Federal de Psicologia temos uma política de que temos uma esperança, mesmo que lenta, para os nossos tataranetos, de que, assim como nós olhamos hoje para o passado e sabemos dos suplícios e dos castigos que aconteciam em praça pública na Idade Média, nós queremos um dia olhar lá na frente e pensar, meu Deus, em algum momento a gente encarcerava pessoas. Então a gente vai num caminho e numa perspectiva não punitiva, que a gente encontre outras alternativas de responsabilização e de conscientização da sociedade dos direitos. Com relação à questão da escola integral, é algo que talvez dentro do sistema conselhos a gente ainda não tenha exatamente discutido, mas uma coisa nós temos discutido, que o modelo de escola precisa ser revisto. Se a gente está falando de escola, eu vou só me alongar um pouquinho para tentar responder a tudo. Se o modelo de escola que se está pensando numa perspectiva da integralidade é uma escola que venha se assemelhar com institutos correcionais ou com internatos, então a gente tem que rever e pensar qual é esse modelo, qual é esse formato. Agora, se pensar na escola, na sua origem, que é um espaço, né, de cidadania, de educação, e que ela se reveja, sim, aí a gente pode investir muito mais ainda na questão da escola, seja na sua integralidade, seja na ocupação de espaços alternativos que promovam a educação. Com relação a campanha de esclarecimento, acho que é importante, sim. A sociedade ela tem que saber e se apropriar de que jovens são, sim, responsabilizados. E são responsabilizados a depender do seu delito, do seu ato infracional, em lugares que eu não ficaria um minuto. E aí,
eu até costumo dizer, né, quando a gente pensa em fazer avaliação psicológica, avaliação psicossocial das pessoas que estão nesses espaços. Como eu volto a dizer, eu não sei se as pessoas aqui já visitaram, mas pessoas que tentam sair desses lugares, elas me parecem aparentar muito mais um quadro de saúde do que de não saúde. Talvez a não saúde seria querer permanecer nesses espaços, que são espaços de opressão. A saúde, sim, seria sair desses espaços. Então, a gente precisa avaliar exatamente o que é que a gente está querendo para garantir cidadania. Com relação às pactuações internacionais, eu não me sinto tão habilitada para responder à altura, não sei se meus colegas aqui de mesa vão, talvez, conseguir dar uma resposta, mas isso traz implicações políticas, sim, nas relações do país. A gente pode arriscar. Tivemos recentes visitas, né, de grupos da ONU no Brasil, visitando as nossas prisões, visitando os estados, e nós identificamos que, enfim, o cenário de violação, ele existe, ele é real, e isso, obviamente, nos deixa com uma visão e uma imagem com os nossos pares internacionais muito comprometida. Bem, acho que era isso. Agradeço.